Salve nono ano B, nono ano C, tudo bem com vocês? Que saudade eu estou dos meus nono anos. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula, eu desse lado, vocês aí na busca do conhecimento e de entender melhor o que é uma narrativa. Lembrando que desde que a quarentena começou, nós iniciamos nossos estudos em cima da narrativa, tá? Por quê? A partir de agora, a professora quer que vocês fiquem top. Como assim top? Eu quero que vocês comecem a ler um livro, seja ele em prosa ou em verso. No caso da prosa narrativa, primeiro a gente começou a entender literatura num olhar mais profundo da narrativa, depois a gente vai olhar com um olhar mais profundo para a prosa, tá? Eu quero que quando vocês leiam um livro, um paradidático, a partir de agora, principalmente pensando no ensino médio, você tenha um olhar literário crítico. Um olhar mais profundo, interpretativo, que você consiga analisar aquela obra, tá? Não que no Fundamental 2, do 6º até o 8º ano, você não fez uma leitura dos paradidáticos já analisando, você fez. Mas você começou a interpretar. O professor até o 8º ano, ele estava te preparando, tá? Ele estava te amaciando para chegar aqui e eu sentar o pau em você nessa análise literária, tudo bem? Então agora, gente, a coisa começa a ficar de verdade. A gente começa a aumentar o nível, tudo bem? Então eu vou te instrumentalizar. Eu estou te instrumentalizando a fazer uma boa análise literária, beleza? Entender as nuances daquela obra, entender o que aquele autor ele quis transmitir, quais são as intenções, tem intenção, não tem intenção, o que essa palavra significa, o que esse personagem quer dizer, será que isso constrói a obra, se quebra a expectativa, termos técnicos, vocês começam a adquirir termos técnicos, então vocês começam eu começo a formar minis críticos literários, tudo bem? Então vocês começam a entender uma obra de uma forma muito mais complexa. E nesses estudos, nós começamos pela estrutura da narrativa na semana retrasada, se eu não me engano, tá? Na estrutura da narrativa, a gente entendeu o corpinho da narrativa, o esqueleto dela. Percebemos que ela é formada por 4 pilares. Quais são eles? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Pedi para que vocês analisassem, tanto que eu vou gravar um vídeo, né, fazendo a correção daqueles exercícios, e aí vocês vão poder até corrigir, ver se vocês realmente aprenderam essa estrutura, tá? E na semana passada, a gente começou os elementos da narrativa. Lembrando que os elementos da narrativa estão distribuídos entre esses aqui. Na semana passada, a gente falou sobre narrador e pessoa do discurso, que está amarrada ao narrador. Não está aqui nesse nosso esqueminha, mas está amarrado ao narrador, beleza? Então, na semana passada, a gente falou sobre os tipos de narradores. A gente viu a importância de um narrador, como um narrador ele pode conduzir a narrativa, como ele pode ser malicioso ou não, tá? E a gente também viu a pessoa do discurso. Hoje nós iremos trabalhar os tipos de personagens e análise do personagem, beleza? Aula um pouco comprida, longa, não tem problema, mas presta atenção, pausa, respira fundo, tenta entender o assunto, se não entendeu, volta, me chama no WhatsApp, tira suas dúvidas, mas eu preciso que você aprenda isso. Eu preciso. Beleza? Vou cobrar isso de você até o final do ano, nono ano. Se você estiver comigo no ensino médio, vou cobrar isso também pesado, tá? Então bora lá, que o assunto não para. Então, personagens. Gente, os personagens, eles são importantes, porque são eles que dão vida à narrativa. O narrador também é importante, o tempo, o espaço, mas é que você tem uma história, se você tem necessidade de contar uma história, porque tem pessoas envolvidas, indivíduos, né? Pode ser uma fábula e você não tem pessoa, você tem indivíduos envolvidos, você tem ali um objeto, então assim, a história sempre vai girar em torno de um objeto. Então, gente, um personagem ele é muito importante. Então, a análise do personagem vai te dizer muito sobre aquela história. Beleza? Eu dividi os tipos de personagens aqui. E pra guiar nessa nossa explicação, eu usei o Harry Potter. Quem assistiu o show já está situado, vai entender o que eu quero dizer. Só que, gente, não dá pra... Eu tentei pegar um exemplo mais populista, tudo bem? Pra poder transformar essa aula um pouco mais didática. Então eu pensei, vou pegar o Harry Potter porque é um filme popular, eu acho que a maioria dos alunos assistiram. Poderia ter pegado qualquer outro, poderia ter colocado Crônicas de Nárnia, poderia ter pegado Procurando Nemo, como eu pedi na atividade, mas eu escolhi o Harry Potter para poder ilustrar, para tentar deixar a minha aula um pouco mais didática, tá? Durante a explicação. Se você acha que assistir um filme
Professora, nesse meu filme eu acho que esse personagem é assim, o que você acha? Fala pra mim no WhatsApp, que eu assisto o filme caso eu não tenha assistido, e aí eu tento te explicar de acordo com aquele filme que você escolheu, beleza? Não tem problema nenhum. Pode vir, chama no problema que a professora resolve. Vamos lá. Tipos de personagem. Primeiro personagem, protagonista. É fácil. É o personagem principal da obra. O que é o personagem principal da obra? É aquele que a história inteira vai girar em torno dele, tudo bem? Ele é o centro das atenções, é o cara com a melancia na cabeça. É isso mesmo, tá? Então ali a história gira em torno dele. Pra dar um exemplo, eu coloquei aqui quem mesmo? O Harry Potter. Nessa saga, nos filmes, todos os filmes, gente, giram em torno de quem? Do Harry Potter. Fechou? Então vamos lá. A sua experiência é o foco na narrativa. Então está focado nele, no nascimento dele, da morte do pai dele, do arqui-inimigo dele. Tudo está focado. Tanto que o nome do filme é o quê? Harry Potter. Olha que fácil, amados. Não tá tão difícil assim. A partir de sua perspectiva sobre o conflito da história, que julgamos tudo o que acontece durante o enredo. Então, a gente vai julgar a história de acordo com o olhar desse personagem, tudo bem? Ele é a nossa câmera. Então, a gente vai julgar os outros personagens de acordo com Harry Potter, de acordo com o que ele estiver vivenciando, porque, de novo, o enredo, o foco da história gira em torno desse personagem protagonista, fechou? Ele é o queridinho, ele é o centro das atenções. Pode ser um herói ou anti-herói, podendo existir um ou mais personagens principais. Gente, eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo que eu vou gravar para vocês, falando sobre a trajetória do herói. Mas eu só vou te adiantar que ele pode ser um herói porque, no caso do Harry Potter, ele é um herói, porque ele vai salvar, ele tem uma missão e tudo mais, ele carrega consigo a trajetória do herói, que eu vou explicar em outro vídeo, ou ele pode ser um anti-herói. Um exemplo de anti-herói é o Deadpool. Tudo bem? Ele é um herói, mas ele não é um herói convencional, tá? O Deadpool, ele é um herói que faz piadas maliciosas, comete atos que não são éticos. Tipo assim, ele quer salvar o mundo, mas não importa como. Se ele tiver que matar pessoas, se ele tiver que fazer besteira, ele vai fazer, mas ele continua sendo um herói. Só que ele é um anti-herói, tá? E aí, então, um personagem principal, ele pode ser herói ou anti-herói. Podendo existir um ou mais personagens principais. Ué, como assim, professora? Você acabou de me dizer que a história gira em torno de uma pessoa só que é o protagonista. Calma lá. Tem histórias que pode existir um ou mais personagens principais. É o caso do Harry Potter. Foque em mim. Co-protagonista, é o nome disso. Os outros personagens que também são principais se chamam co-protagonista, que é o segundo personagem mais importante da história. Ele possui relação próxima com o protagonista, ajudando a alcançar os seus objetivos. Quem são esses? No caso do filme do Harry Potter, Rony e Hermione, tá? Não é à toa que eles aparecem o tempo inteiro na história. Em todos os filmes eles vão aparecer. Eles estão sempre do lado do Harry. E também a história acaba focando neles. Tudo bem? Acaba focando nela, acaba focando. Só que não foca tanto quanto nesse nosso carinha aqui. Que ele é o nosso protagonista. E esses dois são os nossos co-protagonistas. Tudo bem? Eles são fundamentais na nossa história. Eles são personagens que também giram em torno dele, tudo bem? Gira em torno deles, né, a história. Eles sempre vão aparecer. Mas isso não inibe, isso não vai exterminar o fato da narrativa estar focada em quem? No nosso personagem Harry. Ok? Ele é o nosso foco. Mas o fato desses dois personagens estarem sempre com o Harry, sempre estão na trajetória do herói dele, sempre estão ajudando, sempre estão no conflito, mostram a vida deles, sabe? Foca neles. É o trio, é o trio dinâmico. Tanto que na maioria das capas, esses três estão ali estampados, beleza? Então eles são co-protagonistas, porque a história também acaba dando uma centralidade para esses dois outros personagens, o Rony e a Hermione. Então, para recapitular, o co-protagonista é o segundo personagem mais importante da história. No caso da nossa franquia Harry Potter, a gente tem a Hermione e a gente tem o Rony como co-protagonistas, beleza? Ele possui relação próxima, eles não têm uma relação próxima ao protagonista, ajudando a alcançar seus objetivos. Gente, encaixa certinho. Esse exemplo é perfeito,
tá? Além disso, ajuda a problematizar e enriquecer a história, com certeza. Porque aí você tem a individualidade da Hermione, da família dela, né? A família dela, quem assistiu o filme sabe que tem um peso. A família do Rony tem um peso muito forte na história. Afinal, a família do Rony apoia fortemente quem? O Harry, né? Então, assim, a escritora fez tudo muito bem amarradinho para que eles fossem co-protagonistas, para que eles tivessem sentido de ser co-protagonistas, tá? Permitindo que diversos aspectos do tema central sejam explorados. Pode ter mais pode ser mais de um. Por isso que no caso de Harry Potter, a gente tem 2 co-protagonistas, Rony e Hermione. Show? Bacana? Então o protagonista é a história gira em torno dele, e a gente pode ter um co-protagonista. Amados, agora a gente tem o antagonista. O antagonista é um personagem que se contrapõe ao protagonista. No caso da nossa saga, a gente tem ele, aquele que não pode ser mencionado, Voldemort, tá? Eu adoro Voldemort, gente, eu adoro antagonistas. A gente tem que... Porque, gente, um antagonista, ele dá emoção pra história. E não vai dizer que a gente não gosta de um vilãozinho, não, de um sanguezinho. A gente gosta, o ser humano gosta de uma discórdia. Porque, afinal de contas, se não tiver um antagonista, onde estará o nosso conflito? Onde estarão os nossos clímax, amados? Um clímax é importantíssimo. É muito bom. Nossa, pareceu agora uma pastora, né? Um clímax é muito bom numa história. Então, gente, quem é melhor do que um antagonista pra te dar um conflito emocionante, te dar um clímax, pontos altos maravilhosos? Então, vamos entender aqui que é o Voldemort. Por que ele é um antagonista? É um personagem que se contrapõe ao protagonista, ou seja, ele se opõe. Voldemort se opõe ao Harry Potter, ele quer matar Harry, ele quer dominar o mundo, ele quer dominar principalmente, né, aquele ambiente bruxo e para isso ele precisa eliminar quem? Harry Potter. Porque Harry Potter é o cara que é capaz de combatê-lo, que tem uma missão, que tem a trajetória do herói, beleza? E nem sempre está presente na narrativa. Então quer dizer, gente, que tem histórias que não tem antagonista, isso é verdade. Tem histórias que não vão ter antagonistas. Isso é claro, uma comédia geralmente pode não ter. Às vezes, o antagonista não é uma pessoa. O antagonista é uma situação difícil. Se você assistir aquele filme, Cartas para John, em que, se eu não me engano, o namorado dela vai pra guerra, ali meio que o que atrapalha a narrativa, o que é o vilão, o que faz ela sofrer, é o convite dele, é a convocação dele pra guerra. Então ali, o que é o vilão da história não é uma pessoa em si. Você precisa ter essa malícia, é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te deixar, amado, top. Eu quero te deixar topíssimo na análise literária. Então, foi da noite por dia que eu comecei a perceber que, nossa... Aqui a gente não tem uma pessoa sendo antagonista, e sim uma situação. Que bacana, será que é mesmo? Nossa, eu vou procurar. Não foi do nada. Eu fui instrumentalizada, claro que dentro da universidade, e isso foi um exercício contínuo. Eu fui praticando análise, fui praticando como vocês vão praticar, fui entendendo, e aí agora eu tenho malícia, eu assisto filmes, eu leio livros, ouço músicas que têm história, leio HQs, que contam histórias. Lembra que eu te expliquei que para ser uma narrativa tem que contar história, não importa o gênero? E aí eu tenho a malícia para entender todos esses elementos. Você tem que começar a ter. Bacana? Voltando para cá. Ele traz ou representa uma ameaça, obstáculo, dificuldade ou impedimento ao que o protagonista deseja alcançar. Fechou? Então ele vai ser um empecilho. Ele vai atrapalhar aquela saga. Quem é o nosso antagonista do filme do Thor? O Loki. Beleza? Quem é o antagonista do Batman? Coringa. Quem é o antagonista da Anitta na novela Avenida Brasil? Carminha. Beleza? É claro que esse antagonista tem uns, né? Calma aí que a gente já vai chegar. Eu querendo colocar as coisas na frente de outras. Calma lá. Pode ser o vilão da história representado por um objeto, animal, monstro e espírito. Também pode ser uma instituição, grupo social, limitação de ordem, física... Ok, lembra aquilo que eu te falei? Que não é necessariamente uma pessoa? Então, sei lá, você pode ter uma instituição. Você assistiu um filme em que o antagonista é a CIA. O problema do filme, o antagonista é a CIA.
Tudo bem? Ali naquele momento, quem é o vilão, quem se opõe ao protagonista é a Cia. Pode ser também um grupo, uma limitação de ordem, psicológica, social, cultural. Não importa, é algo que se opõe ao personagem principal. Vamos lá, antes que eu esqueça, agora presta atenção na professora. Isso que é ter pensamento crítico, galera. Que saudade de estar na sala de aula. Na sala de aula eu já ia estar andando no meio de vocês, a gente já tá naquele calor humano. Vocês sabem, né, que eu adoro, A aula de literatura, a professora fica toda animada, né? Eu adoro que vocês aprendam esse tipo de coisa. Porque, gente, vocês assistem filmes o tempo inteiro, seriados, isso aqui é importante. Tem um monte de youtuber, viu, galera? Ganhando a vida, dinheiro fazendo análises. Então, ó, tá vendo como faz sentido as coisas? Se você colocar aí nos youtubers que fazem análise de filmes, de séries, de livros, os caras estão ganhando a vida fazendo isso que é aqui que eu tô te ensinando. Você tá aprendendo na escola comigo que os caras estão ganhando dinheiro. Então, ó, tudo faz sentido, bacana? Então foque em mim. Cuidado quando você assiste um filme. Esse exemplo é perfeito. Quando você é tchutchuquinho, pequenininho, ainda não virou um monstrinho grande do Fundamental 2, você lê as histórias dos contos de fadas. Um conto de fada tradicional que você leu é da Bela Adormecida. Pensa comigo lá na Bela Adormecida. Quem é o protagonista da Bela Adormecida? A Bela Adormecida. Ela é a protagonista, a história gira em torno dela. Quem é a antagonista da Bela Adormecida? É o príncipe? Não. É a bruxa. Certo? A bruxa da roca, ela é a antagonista. Passaram-se muito tempo, principalmente pra professora, porque esse filme é da minha época, saiu Quem é a Malévola. Como assim? Agora um filme vai contar a história de uma vilã? Sim, um filme vai contar a história de uma vilã. Só que essa vilã, gente, ela não é antagonista no filme dela, ela é protagonista. A história ali da Malévola gira em torno dessa bruxa. E aí, o enredo muda. O enredo faz assim, ó. Por que ele muda? Porque você passa a conhecer a história daquela bruxa, no caso da Malévola. E aí, o legal dessa inversão desse enredo é que você vê o outro lado da história. Porque ela passa a ser protagonista. E quem é o antagonista? É o príncipe e também um pouco da família da Bela Adormecida. Não é mais ela. E você começa até a entender por que aquela bruxa é má. É uma inversão de valores maravilhosa que o cinema nos proporcionou. A gente pode até fazer uma atividade bacana com a Malévola. Olha que legal! Como a gente pode trazer para a sala de aula filmes que vocês gostam e analisar e torná-los latentes de estudos científicos. Que legal, tem gente na faculdade que estuda isso, pode ter certeza. Então a Malévola, agora ela vira protagonista, a história gira em torno dela. Você começa a conhecer a história dela de um outro ponto de vista. E quem é o antagonista agora? Os bonzinhos que quando você era tchutchuquinho, você achava que eram protagonistas. Tudo bem? Então, tem que ter um olhar atento. Uma pessoa desavisada, amados, que não é o caso dos meus alunos, uma pessoa desavisada vai olhar pra Malévola e vai ainda achar que ela é uma antagonista. Não. Naquele filme que mudou o panorama, ela é o que agora? Ela é uma protagonista. Show? Então vamos lá. Agora, a gente tem outros tipos importantes. O oponente. O oponente é o personagem que tem uma relação próxima do antagonista, compartilhando do mesmo desejo dele. Pode ser um amigo, parente, funcionário do antagonista. Então assim, ele não é vilão, como ele. Quer dizer, ele é vilão, desculpa, perdão. Só que ele não é o antagonista, ele não é o vilão principal. O que acontece no Harry Potter? Ao mesmo tempo que você tem um Harry que é principal, não é que o antagonista é principal, ele acaba meio que sendo, entende? Porque se o Harry Potter vai toda hora duelar, toda hora vai aparecer o Voldemort também é principal. Só que aí que entra o oponente. O oponente, ele é um vilão que não é principal, beleza? Ele só ajuda aquele antagonista a atingir seu objetivo. Quer um exemplo dele? Vamos ver se tá aqui. Ó, quem tá aí, quem apareceu? A professora Dolores. Lembra da professora Dolores? Que era lá do ministério? Essa professora é cruel, né? Ela é uma oponente, porque ela tenta ajudar as forças do mal dentro do filme a ter o seu objetivo. E tem também quem? O Draco Malfoy. Embora a gente sabe, quem assistiu a narrativa, que ele não é totalmente consciente do que ele faz. Certo? Ele é meio que induzido, isso a gente sabe no filme. Mas ele não deixa de ser um oponente, porque ele acaba colaborando para que Voldemort consiga atingir os seus objetivos. Show?
Então, novamente, o oponente é aquele que vai ajudar o antagonista, o vilão, a atingir os seus objetivos maléficos na narrativa. Coadjuvante é a mesma coisa que secundários. É o personagem que auxilia no desenvolvimento da história, exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a narrativa principal. A quantidade de sua aparição e sua importância pode variar conforme o enredo. Então, assim, ele vai sempre aparecer. Ele pode aparecer num filme, no outro não, né? Mas ele vai aparecer, ele é secundário, porque sem ele a narrativa também não flui. Como, por exemplo, os pais de Harry Potter. Afinal de contas, Harry tem que ter nascido. Se eles não existem, não tem como a narrativa ter existência. Então, eles são secundários. Os amigos deles, vamos pegar um exemplo? Peraí. Olha aí. Foca nesses dois personagens. Quem são eles, galera? A imagem tá um pouco ruim. Eles são os irmãos. Eles são os irmãos de quem? Do Rony. É o Fred, beleza? E o Jorge. Vale lembrar que o Fred e o Jorge, eles são personagens secundários. Por que eles são secundários? Porque eles dão forma à narrativa também. Eles ajudam o Harry. Se eu não me engano, acho que no Prisioneiro de Azkaban, né? Eles aparecem muito mais. É bem bacana esses personagens. Eu adoro esses dois, né? Quem não ama? Quem não ama esses dois gêmeos, boa gente não é, né? Quem não ama a Luna também, né, gente? Agora é piadinha interna. Quem não ama a Luna, né? Boa gente não é. Enfim. Então, eles aparecem na história pra auxiliar. Eles compõem o cenário. Eles são importantes. É que nem na sua história de vida. A história pode focar em você. Você vai ter uma mãe, você vai ter um padeiro, você vai ter alguém ali. Não sei, gente. Pessoas que aparecem sempre na sua história. Mas que não são foco. Mas estão ali. Beleza? E aí, muito parecido com os secundários, mas não é, tem um figurante. Que é diferente do secundário, que auxilia no desenvolvimento. Não é o principal, mas auxilia no desenvolvimento, tudo bem? O figurante é um personagem que tem papel ilustrativo, sem relação com o enredo não dos personagens. Ele só aparece para ilustrar, tá? Ele tem a função de ilustrar o ambiente. Olha um exemplo de Harry Potter. Lembra dessa cena? Essa cena é quando os dementadores, que são aqueles espíritos, aparecem e acabam, né, sugando um pouco do espectro do Duda. Quem é o Duda mesmo? O Duda é o primo do Harry, aquele primo chato. Esses amigos dele não aparecem sempre na história. Eles só estão aqui para ilustrar uma situação de meio que bullying que o Duda vai cometer com o Harry, tudo bem? Então, pouco importa esses 4 personagens. Eles são, tipo... Eles são de base, de step, tudo bem? Pra ajudar a construir o clímax da história. Mas eles não são importantes. Tanto que a gente nem sabe quais os nomes e identidades dessas pessoas. A não ser que você queira buscar. Tudo bem? Então, por isso... E o Duda, ele é o quê, gente? O Duda também, ele é um figurante? Não, o Duda é um secundário. Beleza? O Duda é um secundário. E esses 4 são personagens figurantes. Show! Alguma dúvida? Então, esses aqui são os outros tipos. E agora, eu quero chamar a atenção. Gente, é muito assunto mesmo. É muita coisa pra ensinar pra vocês. Mas é isso. Pausa o vídeo agora. Pode pausar, amado. Vai tomar um café, vai no banheiro, pega um chocolate, volta e vamos continuando. Aí você tem um falso protagonista. Lá vem a professora Fernanda, sempre complicando. Sempre complicando mesmo, porque o mais complicado é mais gostoso, o mais complicado vai te desafiar. Então vem comigo. Falso protagonista é o personagem apresentado ao leitor com o objetivo de induzi-lo a acreditar que ele é o foco principal da narrativa, para depois revelar quem é o verdadeiro protagonista. Gente, nem sempre acontece isso, essa é a boa notícia. Mas e se acontecer? Você vai estar preparado ou não? Ah, vai. Passou por mim, não se animar, saiu top. Então vamos lá. Um exemplo de um personagem que parece um falso protagonista. Ele é um falso protagonista. Lembra do personagem da Frozen, esse príncipe? Ele parece ser bonzinho, parece que é ideal pra ela, mas não é. De repente a história muda e você percebe que não é ele. É claro que um leitor atento, é claro que uma pessoa que tem costume de ler, daí, gente, a importância de ler. Quanto mais você lê, mais conhecimento você tem. Então, se você lê muito, se você tem repertório, quando você pega esse tipo de coisa que eu tô te contando, eu aposto que sentada na sua mesinha, do outro lado da tela, já tá pensando naquele filme, naquele livro, naquela história. Meu Deus do céu. Então é por isso. Aí você assiste uma narrativa, você já vai matando todos esses conceitos, porque você é
um aluno que busca o conhecimento, que está super antenado. Por isso que é importante. Lê, gente, assista filmes, busque conhecimento, é maravilhoso demais. Conhecimento é tudo, tá bom? Eu adoro quando eu tô trocando ideia com meus amigos sobre filme e eu tenho esse conhecimento. Querendo ou não, gente, é um diferencial. Quem não gosta de ter um diferencial, né, amados? Então vamos lá. Ele parece, então ele revela, mas ele não é. Tanto que é o outro cara, que é o outro príncipe, né, que se torna um príncipe, que acaba sendo o meio que nosso personagem, não que protagonista, co-protagonista, lembra? Que acaba ajudando as protagonistas do filme. Fechou? Lembrando que no Frozen, as duas são protagonistas e você tem um co-protagonista, que é aquele outro... Aquele cara que aparece, né? Eu esqueci o nome dele, perdão. A professora deveria ter buscado e colocado aqui. Que aparece, né, pra ajudá-lo. Beleza? Fechamos aqui e tenho mais um comentário pra atormentar a cabeça de vocês. Quando o cenário parece um personagem... Quando você chegar no ensino médio, aproximadamente do final do primeiro médio para o segundo médio, eu vou te apresentar duas obras fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Porque são marcos da nossa literatura, são marcos para os nossos estudos. O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Por quê, gente? Nesse livro, Curtiço, o próprio nome diz, o protagonista da história é o Curtiço, galera. O que acontece? O cenário, o ambiente vira um personagem, e isso é muito louco. O Aloysio de Azevedo é um escritor tão, né, sensacional, que ele faz com que o Curtiço, com que esse lugar vire o que, galera? Um personagem. Só que quando você for ler o livro, vai falar assim, ó. E abrem-se as janelas do Curtiço e ele ganha vida. Parece que ali ele tá despertando e tem braços, e tem fala, e tem tudo, e tem sentimentos. E isso é maravilhoso. Gente, quando um autor faz isso, o cara é ótimo. É alta literatura. Por isso que a gente tem que valorizar aquilo que a gente produz. É alta literatura, tudo bem? É de linguagem difícil? É. Às vezes é cansativo? É, mas se for guiado por um professor bacana, se for guiado por um aluno bacana também, que tá disposto a receber aquilo... Gente, você nunca mais vai esquecer o Curtiço, porque eu não esqueci. É assim, olha, é livro de bolso para professora. Tem outro livro também que o cenário, ele ganha vida, que é Vidas Secas. Esse sertão, Graciliano Ramos, que também é um escritor maravilhoso, que é um escritor renomado, que construi narrativas fantásticas, que por aí é invejado mundo afora, gente, é invejado mundo afora. Né, que nem Capitu, que nem Machado de Assis. São nossos grandes escritores que são invejados no mundo afora, viu? Estudos e estudos em cima da gente, ó. Vamos valorizar, vamos nos valorizar. Então, Graciliano Ramos, por trás dessa seca, esse cenário do sertão, ele ganha uma vida. Ele parece um personagem, não só parece como é. Tá? E eu descobri isso, sabe onde? Na faculdade. Era maravilhoso estudar esse tipo de coisa. Então eu acho válido passar pra você. Novamente, pra você ganhar uma malícia na análise, pra você ser uma pessoa que tem um feeling de conhecer narrativas, beleza? Show? Então pode acontecer do cenário parecer um personagem. E muitas das vezes, como no caso do Curtiço, um personagem principal. Show? Agora, a gente vai entrar em uma outra coisa mais complexa ainda, que é a análise psicológica e física dos personagens. Outro momento que você pode pausar, tomar um café e ir no banheiro, não tem problema. E aí você volta. Agora, eu vou pedir pra vocês analisarem fisicamente, psicologicamente aqueles personagens. Muitos de vocês já fizeram isso no 8º ano, já fizeram isso no 7º ano. Então já estão instrumentalizados, não é tão difícil assim quanto parece. Eu lembro que ano passado eu fiz um trabalho com a professora Zélia, no Menino do Pijama Listrado, no primeiro bimestre, em que vocês tinham que fazer isso. Então eu sei que os alunos, assim, eu digo os alunos do nono B, né? Você não, mas eu sei que a maioria de vocês já sabem mais ou menos como proceder a partir daqui. Beleza? Então vamos lá. O que é a descrição física? É a mais fácil, gente. Essa aqui você não vai ter problema. É a maneira física de descrever alguém ou algo. Exemplo, João é forte. Faltou um ponto aqui, tá? João é forte, Maria é alta. A caixa de fósforo é pequena. O computador é portátil. Qual que é a característica física que eu estou atribuindo ao computador? Portátil. Então eu estou descrevendo fisicamente aquele objeto ou pessoa, beleza? Agora, isso no livro é fácil, narrativa. Você vai pegar lá. João era uma pessoa muito forte, dos cabelos longos, os olhos de mel. Característica física.
Qual que é a característica física? Forte, cabelos longos e olhos de mel. Você está descrevendo fisicamente aquele personagem. Agora, a psicológica é um pouco mais difícil. Um pouco, não significa que seja tão. Você é capaz. Você vai conseguir, amado. Vem comigo. É a maneira de descrever alguém de forma interior, mostrando suas qualidades, características, defeitos, etc. Exemplo, Ana é inteligente. Isso aqui é psicológico. Não importa se é qualidade, se é defeito, se é característica, ou etc. Você vai mostrar. A característica psicológica, amados, ela está relacionada com o que as pessoas fazem. Então, como que você vai provar? Geralmente, eu vou pedir para que você prove, para mim, uma característica física, psicológica. Então, vamos lá. Se você afirmar, vamos pegar o exemplo de Capitu? Se você afirmar para mim que Capitu é dissimulada, você tem que pegar uma ação, alguma coisa que aconteceu para provar que ela é dissimulada. Por quê? Para que você fale que aquela pessoa é daquele jeito, tem que ter uma conclusão. Vamos pegar um exemplo? Você pode dizer que a professora Fernanda ela é muito exigente, tá? Ela é muito exigente, ela não é muito flexível com a entrega de trabalho. Por que a professora Fernanda não é flexível e exigente? Porque em determinados momentos em que os alunos entregaram o trabalho, no outro dia ela não aceitou. Porque ela reforçou de que era importante ser pontual. Ah, então aí você prova com uma ação da professora aquela qualidade psicológica, né? Característica psicológica que você atribuiu a ela. Qualidade ou defeito, eu não sei, né? Já tô logo me qualificando aqui, tá? Aquela característica. Então você tem que provar. Então vamos lá. Como professora eu descubro uma característica psicológica? Você vai descobrir uma característica psicológica por meio das ações daquele personagem. O que acontece é que às vezes uma característica física pode ajudar. Vamos supor, pega uma mulher bonitona, do padrão, tá? Seios avantajados, cinturinha de pilão, aquele bumbum arrebitado, e aí ela usa umas roupas mais coladas, mas não que isso seja errado, tá? Vamos fazer uma análise aqui, não tô falando que é errado, estou só pegando uma situação, beleza? Aí ela usa uma roupinha mais apertada, cores provocantes, ela tem um corpão. E aí, vem alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa é sedutora, tem um caminhar que rouba minha atenção. Por que a característica física atribui uma psicológica? Porque o fato dela ser avantajada faz com que ela seja sensual para alguém, não significa que seja para todos. Então aquela característica física dela colaborou para que nós possamos identificar uma característica psicológica, bem como também o jeito dela andar. Aí foi a ação, tudo bem? Então, gente, não é tão difícil. Carlos é sem vergonha. Tá bom, se você tá me dizendo que a característica psicológica do Carlos é sem vergonha, prova pra mim. Então você tem que pegar uma ação dentro da narrativa e mostrar e provar que aquele personagem tem como característica psicológica ser sem vergonha. Beleza? Então essa foi nossa aula. Coloquei aqui um exemplo, outro exemplo, tá? Antes de finalizar, acho que eu tinha finalizado, para que vocês possam entender, para que reforce. Se quiser pausar, copiar isso no caderno de literatura, perfeito, gente, pode copiar. Vamos lá? Psicológicas. Capitu é muitas vezes encarada como uma mulher manipuladora e perigosa. Isso aqui é característica física ou psicológica? Manipuladora e perigosa é característica psicológica. Aqui tem uma física. Qual é a física? Mulher? Tudo bem? Agora é que eu vou te provar porque que ela pode ser manipuladora e perigosa. A acusação que surge logo no começo da trama pela voz de José Diniz, que diz que a menina tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, essa expressão é repetida várias vezes pelo narrador ao longo da obra, que também os descreve como olhos de ressaca, em referência ao mar como uma força que a arrastava para dentro. Aqui a nossa capítulo do seriado, tá? Então, gente, aqui eu provo porque que eu acho que ela é manipuladora e perigosa, por conta do olhar dela, ou mesmo pelas ações. Teve alguém, eu acho que foi a Lorena, do 9º ano C, que falou, professora, naquele momento em que a Capitu, eu acho que foi a Lorena, ou foi a Sara, do 9º ano B, e a Jéssica, alguma coisa assim, né? Essas meninas powers que a gente tem na sala de aula. Todas são power, tá? Todos, né? Todos são. Aí essa falou assim, professora, e naquele momento que ela fala assim pro Bentinho, você seria capaz de me escolher no lugar da sua mãe? Será que por meio disso eu provo que ela é manipuladora? Sim, você prova que ela é manipuladora. Porque você pegou uma ação dela, algo que aconteceu para provar essa característica psicológica. Bacana? Não é tão difícil assim. Então, por hoje é só. Nesse vídeo nós falamos sobre tipos de personagens, tá?
Vale a pena lembrar que a gente tem protagonista, antagonista. Vamos ver todos lá pra você não esquecer? Oponente, coadjuvante, que é a mesma coisa que secundário, beleza? Figurante e ainda aquele cara... Ah, não esquece do coprotagonista, beleza? E ainda aquele cara que é o falso protagonista. Depois, nós falamos sobre, às vezes, os personagens, o cenário que parece ser um personagem. Falamos também do que não tá aqui no slide, de quando o foco muda, né? Que você tem que ser essa malícia. Falei um pouquinho pra vocês sobre o que é um anti-herói. E também sobre a análise psicológica e física desses personagens. Gente, eu sei, muito conteúdo, muita coisa, mas é isso, tá? Assiste o vídeo quantas vezes quiser, me chama no WhatsApp, vou tirar suas dúvidas, estamos juntos, estou com muita saudade de vocês. Um beijo e tchau!